E o cara, não, Lula não precisa, então eu falei, nós vamos pagar. O que aconteceu? Não precisa é foda. O FMI falando, não, Lula não precisa. Não, Lula não precisa, velho. Não, eu tô bem, eu tô com um bom emprego. Quanto fica bom pra você? Vamos dividir, pô. Não precisa, Lula, para. Eu fiquei envergonhado, eu fiz de coração. Não precisa pagar. Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República Federativa do Brasil, foi no podcast Inteligência Limitada, por mais que poucas pessoas soubessem, eu acho, porque foi mal divulgado, na minha opinião. E ele foi falar um pouco sobre as dificuldades do PT em melhorar o Brasil. Então, vem comigo e vamos ouvir o presidente Lula sobre o PT e melhoramentos do Brasil. O debate era diferente antigamente, né? Existia um respeito, apesar das ideias diferentes. Era uma coisa mais séria. Era uma coisa mais séria. Por isso que eu estou te dizendo, a política vem apodrecendo ano a ano. A quantidade de mentiras. Pausa aí, não é isso. Então, eu ouvi uma raspinha de risada. O que foi, Daniel? Não, porque eu achei fofo, porque tem jujuba na mesa. Eu só achei isso, achei bonitinho. Isso é uma característica do Inteligência Limitada. Acho que é, tipo, desde o começo tem. Tem jujuba na mesa? Eu acho que é isso, eu acho. Ah, que legal, achei que era do Luli. Imagina o Lula. Não, só dou entrevista se tiver jujuba. Quais são suas exigências, presidente? No meu camarim eu quero que tenha jujuba. E duas, uma para mim e uma para o convidado. Vai. Como uma fábrica de mentir, uma fábrica de contar inverdade, uma fábrica de denegrir as imagens dos outros. Aliás, não pode falar a palavra denegrir, mas de criar imagem negativa contra as pessoas é muito grande. Porque depois para você desmentir é muito mais difícil. Ou seja, porque tem muita gente que seguia por algoritmos agora. Sabe? Então... Todo mundo, né? Muita gente não, todo mundo. Todo mundo, a humanidade. Sua vida, então, com essa derrota, o que passa na tua cabeça de vou me preparar mais? Vou me preparar mais. Aí eu tomei a ideia mais inteligente da minha vida. Resolvi fazer caravana da cidadania. Naquela campanha eu descobri que nenhum candidato conhece o Brasil. Porque você sai de onde você mora, pega um avião, desce na capital, faz um comício, volta pro avião, vai para outra capital, ou seja, você não conhece nem as pessoas que estão no palanque. Aí eu resolvi que um dia eu ia governar o Brasil. Eu queria conhecer as entranhas do país. Eu queria fazer uma ressonância magnética do país. Ressonância magnética, boa. Sabe, eu queria conhecer o Brasil por dentro. Andei 92 mil quilômetros de carro, de trem, de ônibus e de barco. Sabe, parando. É coisa, hein? É coisa, 92 mil quilômetros é coisa, hein? Eu ia deixar ele terminar o raciocínio, mas é muito louco isso, né? Porque o Brasil é um país gigantesco, né, mano? E isso que ele falou é muito real, né? As pessoas vão fazer campanha, elas vão numa capital, vão na outra, tal, mas como ele disse, né? As entranhas do Brasil, o Brasil profundo, né? É muito lugar para ir, né? São muitas realidades diferentes para conhecer e, cara, querendo ou não, para você ser presidente do Brasil, você precisa saber essas coisas, né, mano? Só que não sei se hoje em dia se o Lula ainda faz isso. Não sei se ele ainda vai fazer isso nessas campanhas, mas enfim, é um trabalho importante a se fazer, né? Porque precisa ter disposição, né, Rei? Assim, o Lula tá com bastante idade também, né, mano? Ele fez isso ao longo da vida e tal, mas ele tá com bastante idade, assim, você precisa ter muita disposição, são horas de voo, de transporte e tudo mais. Mas, assim, é fundamental, porque o que você falou, o Brasil é gigantesco e são muitas realidades diferentes, são muitos contextos diferentes, são muitas populações diferentes, são muitas formas de vida diferentes, e é louco porque sempre, eu penso muito nisso, assim, a mídia, principalmente, ela retrata a pluralidade do Brasil, ao meu ver, a mídia hegemônica, é tipo assim, são os grandes centros do Sul e do Sudeste, tá ligado? Algumas capitais no Nordeste, e aí os outros Brasis que se apresentam são os outros Brasis, são bem exóticos, assim, é como se fosse quase outros países, assim, ou coisas muito diferentes, que a galera retrata com uma diferença muito grande. Então, populações ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas que existem no Brasil, outras formas de existir, sei lá, no Pará, no Amapá, em regiões do Nordeste, em regiões do Sertão, sei lá, do Agreste pernambucano, sei lá, várias outras regiões são tratadas como regiões exóticas, assim, regiões muito diferentes, como se o foco fosse no Sul e no Sudeste e sobrasse muito pouco, assim, de atenção para essas regiões. E, historicamente, é isso, mano. O governo Lula foi o único governo que olhou para essas outras regiões
com dignidade, com o mínimo de dignidade e querendo levar o mínimo de dignidade para essas pessoas, né, para todas essas comunidades. Então é muito louco ver isso que ele está falando e realmente, mano, um Brasil, um país continental como é o Brasil, você precisa ter essa disposição. Para você vai fazer campanha para a presidência, você precisa ter disposição. Mas é aquilo também, né? Uma parada que veio assim para mim agora na cabeça na primeira e na segunda eleição do Lula, a única maneira de você chegar nessas pessoas que estão nas entranhas, nos interiores da vida do Brasil, é ou pela grande mídia ou pessoalmente, tá ligado? Uhum. Agora, com o advento da internet, dos algoritmos, das redes sociais e tudo mais, cara, querendo ou não, você não tem mais essa necessidade, você alcança essas pessoas através de outros mecanismos, né? E eu acredito que nessas que Bolsonaro e esses outros políticos que surfaram muito no bolsonarismo, os tais dos deputados, vereadores TikToks Tramontina e etc., se aproveitaram muito disso, né? Porque hoje em dia a forma de chegar, existem outras formas de se chegar também, né? Cara, eu concordo, mas assim, eu acho que é fundamental. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Até porque a gente viu com todo aquele lance da Cambridge Analytica, não sei se a galera lembra, que daí começaram a entender que as próprias mensagens políticas eram direcionadas para populações específicas. Isso ficou muito claro com aquele lance do Brexit, né, na Inglaterra, quando ia ter a votação ali para decidir se o Reino Unido continuaria fazendo ou deixaria de fazer parte da União Europeia. Que daí as mensagens eram direcionadas. Então, se o receptor ali fosse mulher de tal a tal idade, ela ia receber um tipo de mensagem. Se fosse homem de tal a tal idade e morasse no campo, ele ia receber um tipo de mensagem. Mas todas voltadas para o mesmo objetivo. Então, por mais que tenha o que você está falando, de toda essa questão de rede social, você ainda tem o direcionamento político das mensagens específico para cada extrato social e de gênero e de classe, enfim, que é indispensável a presença física da pessoa, mano. Porque às vezes a pessoa recebe uma mensagem ali, tipo, o Lula, é a família e tal. Só que aqueles candidatos que estão falando aquilo nunca foram na cidade da pessoa, e dali a pouco o Lula aparece lá, tá ligado? Aí a pessoa vai e ouve, mano, ouve veinho, pega na mão dele, e a pessoa chora, ela vê um ou outro chorando, não, porque minha filha... Isso toca a pessoa, tá ligado? Então, continua fazendo muita diferença. Né? Sim, sim. Comunidade conversando, ouvindo as pessoas e aprendendo, sabe? Andava eu, o meu querido e saudoso amigo Aziz Abissaber, um dos grandes intelectuais, sabe, da questão ambiental nesse país, andava com o Zé Graziano, ou seja, eu tinha uma turma preparada. A caravana da Amazônia, a gente foi 15 dias de barco, parando em comunidade. E cada vez que eu ia chegar numa comunidade, a gente parava o barco e tinha 1 hora de aula. Alguém dava uma aula pra gente sobre o tipo de floresta que tinha, a água, o tipo de peixe que tinha, sabe? Então, quando a gente... Foda, muito foda. Caralho, mano, caralho. A gente era quase que professor da realidade daquela comunidade. Então eu aprendi muito sobre o Brasil. Muito, 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 muito. E aí vem a segunda eleição já com o Fernando Henrique? Aí veio com o Fernando Henrique Cardoso a segunda, em 94. E o que você aprendeu dessa... Não, eu aprendi que ninguém ganha um jogo antes da hora. Porque em março de 94, eu tinha 40%, o Fernando Henrique Cardoso tinha 12%. Caramba. Mas acontece que o Plano Real foi um sucesso extraordinário. Foi. Ele estabilizou a inflação. Era ele estabilizou o preço. E aí o Fernando Henrique Cardoso também era sozinho. Era só o PT e o PCdoB contra o mundo. Eu ainda tinha que falar mal do Real. Mas você era a contra ou era a favor? Eu era contra. Porque tinha que ser ou porque via problemas? Porque eu achava que o Real não resolvia o problema. Porque tu fosse favorável para quem ser candidato. Eu tenho que defender o Fernando Henrique Cardoso. Então vota nele. Então tinha que ser contra, entendi. Pô. Sabe aí? Isso é uma pica, né? Tipo... Tem que ser contra porque ele que fez, ele é a favor, e a gente, assim, isso é um pragmatismo de vencer a eleição e não pensar naquilo que realmente é o melhor, né? Assim, não sei, não sei se é muita inocência ou assim, romantismo da nossa parte, mas sei lá. Cara, eu acho que é o jogo político, Rê. É assim como o jogo político funciona desde sempre, esse jogo eleitoreiro. Claro. E porra, de uma hombridade muito foda assumir isso, e como o Lula assumiu. Porque quem assume publicamente que concorda com políticas que foram implementadas ou, tipo, declaradamente com um adversário tão grande político assim, é muito difícil isso, mano. Você vai arrumar alguma forma de criticar ou dizer que você tinha um plano melhor, embora aquele funcionou. Ele falou, não, eu concordo, estabilizou a inflação,
melhorou a economia do Brasil, só que na época eu tinha que falar que eu era contra, porque senão é isso. Eu votava, se eu concordasse, eu teria que votar nele, tá ligado? Assumir isso é muito louco, mano. Mas foi uma bela campanha. Mas aí eu saí de 17% que eu tive em 89 para 24% em 94. Já cresci. Aí, quando foi em 98, eu fui candidato. Cresci de 24% para 32%. E aí, em 2002, eu ganhei. E como foi essa eleição para você? Mas, você ganha. Você sabe que, meio um círculo se fechando? Você sabe que chegou um momento em que eu pensei em deixar de ser candidato. Mesmo? Não é para mim? Isso é o campeão da derrota. Lulinha perde. Entendi. Nunca gera o Lulinha ganha. Aí... E o pessoal insistindo. Aí, mais uma. Você veja uma coisa, como é difícil. Eu fazia discurso assim, nós fizemos pesquisa. Então, uma vez eu estava num palanque no Rio de Janeiro e eu fui falar sobre a reforma agrária. E eu falava tão bravo, eu falava reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores. Chegava... Ai, que saudade. Babá. Tá me dando gatilho, Lula. Tá me dando gatilho. Senhora de cabelo branco. Ela assim para mim, Lula, eu gosto tanto de você, mas você me assusta quando você fala muito bravo. Você tinha uma imagem muito... Você me assusta, você fala a mesma coisa, mas calmo. Aí... E aí, falar a mesma coisa, mas calma, sem babar. Quem é essa senhora? Vamos cobrar ela, mano. Foi a culpa dela. O efeito borboleta era ela, tá ligado? Cadê essa senhora? Porra, mano. Cadê essa senhora? Hoje em dia que a gente precisa dessa senhora falando o contrário, ou de uma outra senhora falando o contrário. Não tem. Se o povo queria reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores, ele queria reforma agrária tranquila e pacífica. E aí? 90% queria tranquila e pacífica. E para mim mudar o discurso? Foi daí que veio o termo... Para mim colocar dentro da minha boca... Foi daí que veio o Lulinha Paz e Amor, que o pessoal falou? Para mim colocar na minha boca a palavra tranquila e pacífica, eu não era. Sabia. Ficava estranho. E aí não teve nenhuma reforma agrária. Mas aí eu coloquei. O efeito borboleta não teve nenhuma, nem tranquilo, nem radical, não teve nenhuma. Vocês preferem reforma agrária do bem ou reforma agrária do mal? Nenhuma. Beleza. Reforma agrária do bem. Então eu vou dar nenhuma reforma agrária. Nenhuma reforma agrária. Beleza, entendi o recado. Então, essa, na verdade, essa eleição de 2002, você sabe, Vilela, quando você vai para uma campanha sabendo que você vai ganhar, eu nunca tive medo daquela eleição. É mesmo? Eu tinha quase como se fosse uma ordem de Deus. É a tua vez, cara. Quando eu não ganhei no primeiro turno, todo mundo ficou nervoso com o segundo turno. Eu falava, fique tranquilo que a gente vai ganhar. Não há como eu perder, essa eleição é minha. Sabe? Fomos para o debate com o Serra, muito respeitoso, um debate em alto nível. Sabe? E eu ganhei as eleições. E como você encontra o país? Sabe? Eu encontro o país numa situação difícil, mas muito melhor do que eu recebi do Bolsonaro. Muito melhor. Vamos falar dessa época, então, comparar depois com como que estava o Brasil. Então, o Brasil estava com a inflação crescendo, o Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares no FMI, você vê que o Malan não era respeitado no FMI, ninguém recebia o Malan. Falam que era uma dívida impagável. Todo ano vinha dois membros do FMI no Brasil, sabe, fiscalizar fazer um monte de exigência, sabe? E assim, eu não vou saber falar com muita propriedade sobre, mas essa parada do FMI, existe uma estratégia, né, de que os países fiquem devendo para o FMI, né, para aí depois esses países serem, entre aspas, obrigados a assumirem certas políticas econômicas de Estado mínimo e essa porra toda, não é, sabe? Sobre a tutela, sei pouca coisa, mas o pouco que eu sei é exatamente isso que você mencionou, assim, é uma forma deles realizarem uma interferência indireta na economia dos países, tá ligado? No uso do dólar, tem várias coisas envolvidas, assim, mas eu não sei muito mais que isso também, não. Para mais informações, jonesmanuel.com.br. Exato. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com um compromisso. Eu falei, eu vou acabar com esse negócio, com o FMI. Como? Eu chamei o FMI e falei o seguinte, olha, eu sou filho de uma mulher analfabeta que me ensinou que a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. E eu vou pagar vocês porque eu não quero ficar devendo para vocês. E eu quero... Calma, como é que é? Vamos voltar, essa parte é importante. Uma mulher analfabeta. Eu sou filho de uma mulher analfabeta que me ensinou que a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. E eu vou pagar vocês porque eu não quero ficar devendo para vocês. E o cara, não, Lula, não precisa, então eu falei, não, vamos pagar. O que aconteceu? Não precisa, é foda.
O FMI falando, não, Lula não precisa. Não, Lula não precisa, velho. Não, eu tô bem, tranquilo. com um bom emprego. Deixa. Não, eu consegui Quer uma dividir? promoção aqui. Quanto fica bom pra você? Vamos dividir, pô. Não precisa, Lula, para. Eu fico envergonhado, eu fiz de coração. Não precisa pagar. Eu fiz de coração, pô. Não precisa pagar, para com isso. Não, que isso? Não, Lula, guarda esse dinheiro, Lula. Guarda, vai que você precisa, guarda. Não, mas você vê como, cara, é uma lógica, que é essa lógica que a gente tanto critica, né? Que é de pensar, não que não deva pagar o FMI, acho que até no final das contas isso seria bom, né? Para não estar devendo para eles, para a gente ter controle das nossas próprias políticas fiscais e econômicas, né? Mas, tipo, não sei se ele quis dizer nesse sentido de contas públicas, né? Mas o Estado não tem a mesma lógica de uma família, né? De uma casa gasta aquilo que tem. O Estado emite dinheiro, né? Então, é uma outra lógica, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso. E outra, nenhum grande país, nenhuma grande economia se tornou grande sem dever, tá ligado? É isso, mano. É você gastar porque é investimento que você está fazendo na melhora de vida da tua população, no teu país, em empresas que você quer alavancar. O que importa é a qualidade do investimento, né? Esse papo de austeridade fiscal. Esse papo de austeridade fiscal aí é para a periferia do capitalismo. Que se for na Europa, nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, todo mundo, uma parte de empresa dos países China, todo mundo cresceu com a ajuda do Estado e com o investimento do Estado, tá ligado? Às vezes esse investimento vem de subtração, para deixar bonito, da periferia do capitalismo justamente, mas assim, ninguém cresceu sem gastar ou sem endividar, tá ligado? Sim. 30 bilhões. Em 2008, emprestei 15 bilhões para eles e fiz uma reserva de 270 bilhões. Que hoje está 370 bilhões. Chateia quando o pessoal fala que você teve sorte porque foi nas commodities maravilhoso. e tal. Eu, se for contratar um goleiro, eu vou perguntar, esse cara tem sorte ou não? Se não tiver sorte, deixa pro aniversário. Pô, essa lógica do Lulinha essa brava. resposta foi foda, essa resposta foi brava. Já vi ele falar isso outras vezes e realmente, mano, eu quero presidente com sorte, pô, não quero presidente azarado, não. O problema é o seguinte, cara, sabe? Tudo que eu faço, o presidente Lula tem sorte. Se eu vi, sim. Só pra você saber uma coisa, Vilela, Você sabe que eu saí da presidência em 2010. Certo. O país estava crescendo 7,5% ao ano. 7,5% ao ano. Tá doido. Depois que eu deixei a presidência, foi para quanto? O partido, em 2011, caiu para 3%, já com a companheira Dilma. Em 2012, caiu para 2%. Em 2013, caiu para 1%. Caramba. Ou seja, ele só voltou a crescer acima de 3% quando eu votei em 2003. Sorte. Em 2023. Então, o Brasil precisa de alguém que tenha sorte, gente. Porra, azar chega mais pros outros. Vai pra Copa. Então... Aqui vamos dar essa colher de chá pro venho. Mandou bem. Não, a oratória dele tem como, mano. Não tem como. Eu tenho uma coisa que eu tenho uma tese, Vilela, que nunca um economista falou pra mim, que é a minha vida. Sabe? Pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza de todos. E muito dinheiro na mão de poucos é pobreza de todos. Faz sentido. Porque todo mundo... O dinheiro... O Vilela não entendeu. Ele só concordou. Não, realmente. Não deu nem na cabeça dele, ele tava assim, essa do goleiro vai dar um baita corte. E o Lula, mano... Ai, vai se foder. O Lulinha dando uma aula de política, ele assim, nossa, essa o velho canetou, do goleiro, essa o velho canetou, essa, eu já tô até vendo a thumb já, nossa. Não, faz sentido. Faz sentido. Tipo, resposta, faz sentido. Se for ele falar, perfeito. Se você tiver R$1.000, você der para um cara só, ele vai colocar no banco. Mas se você tiver R$1.000 e der para 100 pessoas, cada um pagar R$10, vai para o comércio. O dinheiro circula. Exato. Aquilo gera um emprego, vem um pão a mais, um cafezinho, uma cerveja. Essa é a lógica que a elite brasileira não quer compreender, cara. O dinheiro tem que circular. E esse é o milagre meu. Mas você encontrou que resistência nesse primeiro governo ou foi mais fácil? É resistência, porque você tem uma máquina. Então, é isso que eu não entendo. Todo mundo que entra fala dessa máquina, do sistema, que é difícil. Isso, como que briga com esse sistema? É difícil. Então, o sistema é difícil. Que está lá desde sempre. O sistema é difícil. O sistema, você tem um sistema que são os cargos de estado de carreira.
são pessoas que não dependem do governo. São pessoas concursadas que estão lá de alto nível, na Receita Federal, na Fazenda, sabe, no Itamaraty, na Justiça, no Poder Judiciário. Sabe? São gente que não depende do governo. Então, chega o presidente gritando. O cara ouve e fala, tá, eu vou fazer. 4 anos tem outro. Aí o cara que está na máquina, quer falar, esse babaca acha que vai falar grosso comigo? Daqui 4 anos ele está embora. Aí tem outro. Eu já estou há 30, aqui vou ficar mais 20. Exato. Então, essa é uma coisa que a gente fala que tem que mudar. Cara, dá um pause aí, Rê, pra mim, rapidão. Isso é uma das coisas que eu acho que a China é exemplar. Porque os caras projetam um país para dali a 50 anos. Se eu não me engano, as eleições ali presidenciais deles são de 5 em 5 anos. E dentro de um esquema, de uma lógica que vai desde pequenos comitês e tudo mais, a galera vai crescendo até chegar na eleição para presidente ali, tem alguns candidatos. Prime Minister. Dentro do Partido Comunista Chinês. É assim que funciona para os caras, assim, as pessoas podem concordar, discordar em partes. Ah, porque a ditadura, beleza, tá funcionando, eles estão muito bem, obrigado. Mas eu acho muito foda essa coisa de assim, meu amigo, nós vamos fazer um projeto de país para daqui a 50 anos. Sim. Que ele vai ser tocado independente de quem assuma o governo, porque é um projeto de país que é do partido. Quem entrar no governo pode ter filosofia A, B ou C, mas é do Partido Comunista, vai continuar seguindo essa filosofia, esse projeto de país, vai perseguir esse projeto de país para daqui a 50 anos, e acabou. E acabou. E acabou. Porque senão, eu concordo quando dizem que assim, é muito difícil o presidente governar, quando isso era dito na época do Bolsonaro até e tudo mais, porque realmente é difícil, mano. Sim. Tipo, você tem a cada 4 anos, ainda mais nessa alternância democrática, a cada 4 anos mudam-se as políticas, muda a forma de se enxergar uma série de ministérios, muda-se a forma de se interligar os ministérios, de se organizar o governo, muda o Congresso, ou se mantém parte do Congresso. O Senado, a cada. O tempo de mandato do Senado é de 8 anos, não é 4, igual. Mano, é uma loucura. É uma loucura. E aí você tem todos esses cargos. Então, assim, deveria ser feita, sim, uma reforma política, administrativa pesada, mano. Pesada. Pesada. Para diminuir o número de vereador, para diminuir o número de deputado, para diminuir o número de assessores. Caralhada de assessor, de penduricalho pra caralho. Isso eu concordo. Porque fica um pouco o Estado mais enxuto neste sentido, fica mais fácil de você ter aí sim um Estado forte e organizado, mano. Porque o Brasil é um país gigantesco, como a gente tá falando aqui, e essa caralhada de cargo só dificulta essa administração. E ainda é isso, a cada 4 anos muda-se todas as políticas, mano. Aí taca, botar reforma, aí vai votar PL, vai votar PEC, aí depois muda o Congresso, os caras pegam, revogam, joga fora a PEC, depois volta, vai votar de novo. Caralho, é um absurdo, mano. É um absurdo, de verdade que é um absurdo. Então, esse modelo da China, de fazer planos de 50 anos, eu acho invejável, mano. Acho invejável. E a gente vê como as coisas estão funcionando lá. A gente vê como eles conseguiram combater a extrema pobreza lá, a gente vê como eles conseguiram mudar o panorama de produção industrial no país e como hoje, mano, a China é a vanguarda de tecnologia, de produção, de empregabilidade, da porra toda, mano. Nesse plano aí de 50 anos, tá ligado? Eu acho isso foda. Eu tava procurando um vídeo aqui que eu não lembro de quem que é, mas é algum membro do governo chinês, tava dando entrevista, acho, para alguma imprensa lá dos Estados Unidos, e aí eles estavam falando, tipo, não muda o presidente, não sei o que, Xi Jinping tá aí há não sei quanto tempo, e era alguma coisa na lógica de, aqui não muda o presidente, mas as coisas mudam, aí muda o presidente, mas as coisas continuam as mesmas, desde sempre, tá ligado? Eu acho que é muito nesse sentido, eu não achei o vídeo aqui, mas acho que é muito nesse sentido, né? Muda-se presidente, vai para uma suposta esquerda e vai pra direita, e as coisas continuam iguais, tá ligado? A gente continua na merda. Lá na China, mano, não muda o presidente há não sei quanto tempo, mas as coisas estão evoluindo num ritmo absurdo, invejável. E assim, muita gente de direita, tá? Que vai pra China, volta falando bem, tá? Sim, só que mas daí aí essas fala pessoas que que é capitalismo. Exato. Mas assim, todo mundo que vai volta falando muito bem. E um detalhe, antes da gente continuar,
assim, eu não estou falando que o que se aplica na China deveria ser aplicado no Brasil. Não é esse o ponto. Até porque, assim, a gente é louco perceber, a China tem mais de 5 mil anos de história, a China passou por diversos processos que mudaram a forma como as pessoas enxergam a própria ideia de nação, de defesa dessa nação, e eles encontraram o caminho deles, da hora, legal, não estou falando que isso tem que se aplicar ao Brasil. Mas eu acho que a gente vive em um modelo, primeiro que é um modelo que ele não consegue passar 3, 4 eleições sem ter uma tentativa de golpe de Estado, sem ter crise institucional, sempre. O Brasil, assim, o poder no Brasil, ele sempre foi alvo de golpe. O Estado republicano nasceu de um golpe, né? Do Marechal Deodoro foi um golpe, assim, é sempre bom lembrar. A gente sempre teve envolto em golpe, a gente não conseguiu passar 2, 3 eleições se a gente tivesse uma tentativa de golpe e a democracia tivesse abalada, tá ligado? Então, assim, a gente precisa achar o nosso caminho que tá claro, tá posto que não é o que a gente tá seguindo. Mas é interessante observar outras nações e outros exemplos para entender o que a gente pode pegar para nós e o que para a gente não cabe. Foi nesse sentido que eu quis dizer, não para reproduzir exatamente o que foi feito lá, porque nem daria, tá ligado? Só tem uma forma de resolver tudo. Com eles. Comunista do diabo! Bora. E? Você muda discutindo com a pessoa. Claro, democraticamente. Muda discutindo. Eu brigo muito, cara. Eu brigo muito, porque a máquina pública ela tem um manual. Sabe? Todo mundo tem medo de ser denunciado de corrupção. Então, o cara que está na Caixa Econômica, o cara que está no Banco do Brasil, o cara que está na Receita, o cara que está, sabe, numa repartição pública, ele, sabe, na hora que ele vai liberar um dinheiro para uma obra, ele vai contar até 1000, cara. Porque ele fala, e se tiver alguma denúncia, mas sabe o que me parece de fora, o povo comum, é que essas pessoas não têm medo. Tem medo. Tem medo. Veja, porque se um funcionário público, quem não tem medo é o ladrão. Então, é isso que eu tô falando. Mas nem todo mundo é ladrão. Você é gente boa. Você tá falando dos honestos. Não. Claro, o honesto morre de medo de ser... Não, a pessoa tem medo. Agora que eu vi, se liga isso aqui, vocês repararam? Isso aqui é um boneco do Zé Gotinha. Eu vi, meu nosso mano José Gota. José Gotas. Perfeitamente. Pô, eu queria esse presente do Manuele. Um dos honestos. Não. Claro, o honesto morre de medo de ser... Não, a pessoa tem medo, vai ter um profeta, eu vou ter para advogado, eu vou ter... Sim. Agora, o ladrão não tem disfarçatez, faz do que quiser. Sabe aquele... Mas vamos continuar na linha do tempo, então. Aí, 2 mandatos, o segundo mandato seu, qual a diferença do primeiro? A reeleição? É o seguinte, meu caro. Primeiro, você sai bem. O primeiro foi um bom mandato porque a gente arrumou o país. Isso. E o segundo, qual era o desafio? E o segundo, porque a gente conseguiu fazer as coisas acontecer. No primeiro não deu tempo? No primeiro nós plantamos. No segundo nós colhemos. Veja, nós geramos 22 milhões de empregos nesse país, cara. E, assim, empregos melhores, né, do que são gerados... Assim, não tem como comparar a desindustrialização que foi pocana, né? Não sei quais são esses 22 milhões de empregos, a qualidade desses 22 milhões de empregos. Sim. Mas, assim, existia a Petrobras, estava muito forte nessa época, né, mano? Tinha algumas coisas ali que estavam efervescendo e que ajudaram muito nesse sentido, né? Mas, assim... Eu acho que falta muito isso, né? Assim, eu acho que isso é uma das coisas que mais... falta, assim, que é a criação de empregos de qualidade, tá ligado? E empregos de qualidade só aparecem quando você tem um salto qualitativo na produção, né, daquilo que está se fazendo. Então, assim, as pessoas com cargos especializados, planos de carreira e etc, né? Isso é uma parada que falta muito hoje em dia, né, mano? É só serviço, mano. Os trampos é só serviço, velho. Pra caralho. Eu acho que tem muito de infraestrutura, de obras pelo país. Então. Mas eu acho que também tem muito disso. Mas... E também foi onde deu muito dos escândalos, né? Ali da Lava Jato. Sim, pra caralho. Mas acho que a desindustrialização vem desde a década de 80, né, mano? Então, é foda. Recuperamos mais de 1 milhão de empregos no setor metalúrgico desse país. Nós fizemos, só no meu mandato de 8 anos, nós assentamos 59% de toda a terra brasileira disponibilizada para a reforma agrária foi feita nos meus 8 anos de governo. Mas e toda essa esperança, toda essa ascendência, o que aconteceu que o Brasil começou a dar errado ou a cair depois, mesmo com o governo do PT? Pois é, deixa eu dizer por que começou a cair. Eu acho que você teve a crise de 2008. Lembra pra gente o que foi? A crise de 2008 foi a chamada crise do subprime nos Estados Unidos.
houve um rombo, sabe? Afetou o mundo inteiro. Que afetou o processo habitacional dos Estados Unidos. Mais de 10 milhões de pessoas perderam as casas, ficaram devendo. E eu disse o seguinte, essa onda não vai chegar no Brasil. Essa onda ela é uma marolinha. E foi o que aconteceu. Nós somos o último país a receber a crise e o primeiro a sair dela. E saímos crescendo de 7,5% ao ano, e no comércio varejista a gente estava crescendo a 13%. Com milhões de empregos criados nesse país. Então eu deixei o país, sabe, muito arrumado para Dilma. E o que acontece? O que aconteceu é que a economia mundial ela foi se desfazendo. E o Brasil não está fora disso. O Brasil está, sabe, nesse rolo. Eu não sei... Eu falo porque países como China, como Índia, conseguiram achar um caminho. Por que o Brasil não conseguiu achar esse caminho? O Brasil achou o caminho. Você acha? Acho. O Brasil o Brasil, depois que eu saí, depois do impeachment da Dilma, deu uma recaída. O que aconteceu depois do impeachment? Ou seja, veio o Temer e veio o Bolsonaro. Pulou ali, né? Pulou esse governo do Dilma. Porque assim, é óbvio que daí a sabonetada do venho, ele não vai falar, não vai criticar coisas que precisam ser criticadas, assim. E criticar o governo Dilma não tem nada a ver com achar que o golpe deveria ter acontecido. As coisas estão totalmente... essas coisas não são comparáveis. Mas o Brasil estava numa crise muito grande ali em 2012, 2013... porque senão é isso, assim, eu tava até, coisa rápida, eu tava até lendo o livro Ninguém Regula a América, falando sobre como funcionam os processos de interferência dos Estados Unidos para desestabilizar a economia, a democracia dos países, tá ligado? E que, assim, eles financiam as think tanks, tá ligado? Os grupos de estudo social e tudo mais, influenciadores, comunicadores e tudo mais, para irem criando uma atmosfera de desestabilização política, de insatisfação, inflando essa insatisfação. Mas isso precisa partir de uma base real. Se isso não tiver uma base real, isso não vai vingar, tá ligado? E isso precisa de um estopim. E o estopim tem que ser real. O primeiro ato tem que ser real. Então, vinha-se tendo uma crise grande, tanto econômica no Brasil, tanto como uma falta de identificação política. Principalmente pela juventude, que foi quem começou essas manifestações, tá ligado? A dos 20 centavos e tudo mais, que foi o estopim inicial. E aí esses grupos e tudo mais, que aí sim tem envolvimento dos Estados Unidos, estavam já em cima e fizeram isso aí crescer e inflar. Mas tinha uma base real, tinha uma insatisfação real, e não adianta dizer que não adianta fingir que isso não existia. De novo, isso não é justificativa, nem de longe, para o golpe que a Dilma sofreu, que era de pedalada fiscal, que depois de meses do golpe ficou claro que não era um crime, motivo, né? Que não era motivo, e isso aí também ninguém fala. Mas aí é óbvio que o Lula vai dar uma sabonetada, ele não vai entrar em pormenores, não vai criticar e tal, ele vai falar, não, tava tudo bem, ficou tudo certo, e o problema foi o golpe. Que também foi um problema sequencial, óbvio, né, mano? E tudo que aí dali pra frente foi só pra trás, Foi né? só pra trás, dali pra frente só pra trás. Só isso já é uma desgraça. Mas, economicamente? Economicamente, ou seja, você parou os investimentos. Você criou o teto de gasto. Você foi criando empecilho. Porque no país o grande problema é que tudo é feito em função da necessidade do mercado. O mercado começa o ano falando, não, sabe, é preciso que tenha um ajuste fiscal, é preciso que não gaste mais, sabe? E você precisa gastar dinheiro para você melhorar as coisas. Você não faz educação com discurso, você não faz saúde com discurso, você não faz desenvolvimento com discurso, você faz com dinheiro. E não tem nenhum problema você fazer uma dívida se você vai construir um ativo novo. Uma coisa, Vilela, é você, famoso do jeito que você está, sabe? Achar que você vai ser o dono de um poder como, sabe? Sim. Vamos pegar a Rede Globo de televisão. E você, sabe, fazer uma dívida pensando nisso, e você não consegue, aí você vai se quebrar. Mas se você está crescendo e você vai medindo o teu tamanho, e todo ano você fala, eu vou fazer uma dívida, porque eu vou crescer mais 2%, mais 3%, uma dívida que eu possa pagar, você vai embora, cara. Então, nesse país, quando você faz uma dívida para construir uma estrada, você não está fazendo uma dívida à toa, você está aumentando o ativo desse país. Quando você faz um porto, você está aumentando o ativo desse país. Quando você faz um aeroporto, você está aumentando. Essa é uma dívida boa que você tem que fazer. Isso aí qualquer pessoa que já jogou Civilization tá ligado. Né? Belo exemplo, Renato. Belo exemplo. Constrói um porto, tem ali, né? O entretenimento, infraestrutura. Tem que investir, cara. Qualquer jogador de Civilization sabe que quanto mais investimento você põe ali na sua cidadezinha, na sua nação, mas você recebe em retorno. Você quer dominar o mundo pela cultura, pela religião, pela ciência ou pela guerra? Essa é a dívida boa. E quando o que você não pode é gastar muito dinheiro em custeio.
para pagar, sabe, salário. Você tem que ter um certo controle, porque senão não sobra dinheiro para você fazer investimento. Você sabe quanto que nós fizemos de investimento nesse mandato? Quanto custou o PAC? 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. E já aplicamos quase 80% disso. Porque, sabe o que acontece? Você tem que planejar. Ô Vilela, uma coisa que você aprende é o seguinte: governar é tomar decisão. Sim. Toda decisão que você vai tomar, você tem um pró e um contra. Você tem alguém que vai te beneficiar e alguém que vai chiar. E você tem que escolher. Quem é incompetente não toma decisão. Então as coisas não acontecem. Terminamos com luta de classes, né? Toda decisão vai beneficiar alguém e vai prejudicar alguém. Traduzindo, luta de classes. E aqui que a gente... É triste. E é esse o discurso, eu acho que é isso que muitas pessoas usam de arma contra o Lula, né? Que é o que o mercado fala, é sempre o que o mercado diz, o mercado está preocupado, o mercado enxerga com aflição. Porque é isso, pro mercado, para Faria Lima, pro grande empresariado, esse tipo de governo que gasta muito, que investe muito em infraestrutura, em educação, em saúde, em geração de emprego, para o empresariado, para o mercado, isso não é benéfico, muito pelo contrário. Porque tem muita gente do mercado que está envolvida, por exemplo, com os grandes planos de saúde, com os grandes grupos de educação, e que lucra muito, que ganha muito dinheiro com a deteriorização tanto da saúde quanto da educação, com o sucateamento da saúde e da educação, do patrimônio público, do bem público no geral. Serviços públicos, né? Também, a gente está vendo também essas privatizações todas aí que estão acontecendo nos transportes e tudo mais. Exato. A galera do mercado financeiro gosta porque é isso, eles têm os seus ativos ali nas empresas que estão ganhando essas concessões, né, mano? O que a gente concorda com o Lula é, o teto de gastos, ele entrou em vigor ali a partir do governo Temer e virou crime, passível de impeachment, você furar o teto de gastos, tá ligado? O que é um dos maiores crimes cometidos contra a população brasileira, mano, porque você tem um teto de gastos que ele é atrelado, tipo, à inflação e a população brasileira continua crescendo, então isso é um absurdo, porque você vai ter um sucateamento a longo prazo da educação, você vai ter um sucateamento a longo prazo da saúde, de vários bens públicos, que deixam de atender as pessoas com qualidade, tá ligado? Deixam de cumprir a função deles, a função de existência deles. E é isso. Quem é o mercado? Porque senão é foda também. A gente vai falar, o mercado. Mano, quem é o mercado? Nós estamos falando de grande empresariado. E eu repito aqui, grandes grupos de saúde, como Redditor, por exemplo, que é dona de uma caralhada de hospital. Grandes grupos de educação, como o Grupo Ânima e outros coletivos e grupos e lobbies que são formados por grandes universidades privadas, por exemplo, grandes hospitais privados. Para essas pessoas, para esses grupos, quão interessante é que o governo tenha a capacidade de fazer investimentos bilionários na saúde pública e na educação pública. Por exemplo, o secretário de tecnologia, se eu não me engano, do governo Tarcísio, ele era um cara... Tecnologia não, o secretário de educação do governo Tarcísio era um cara ligado à empresa que fornecia tablets para a educação pública em São Paulo. Então, dentro do aparato público, existem interesses privados. E existe quem vai lutar pelos interesses privados. Então, o mercado é isso, mano. O mercado vai olhar para o governo Lula e falar assim, nossa, não, realmente está inviável. O Lula está gastando muito dinheiro. Tem que ter um teto, tem que ter um limite, não pode gastar tanto. Para o plano safra, que dá 450 bilhões em isenção fiscal para o agro, não é um problema para ninguém. Não, vai muito bem, obrigado. Dívida pública, né? Dívida pública, muito bem, obrigado. Acionista, muito bem, obrigado. Agora você investir em educação de fato, você investir em saúde de fato. Mano, pra mim, assim, se eu fosse presidente vamos cenário hipotético, Daniel presidente do Brasil. Pra mim, todo acionista de grupo de saúde e de grupo particular de educação é paredão, meu amigo. Acabou a gracinha, tá proibido plano de saúde no Brasil, não existe nada mais criminoso do que plano de saúde no Brasil, tá proibido escola particular, tá proibido universidade particular, investimento massivo. Não gostou? É paredão, meu amigo, chega. Não gostou? É paredão. Vai colocar todo mundo alinhado ali no paredão e vai fazer assim, ó. É isso mesmo.
É isso mesmo que vocês entenderam. É isso mesmo que vocês entenderam. Restatizo a Petrobras e quem vier defender Shell, quem vier defender... todo mundo gosta da Noruega por causa do Haaland, mas a Noruega tá aqui extraindo o nosso petróleo. É paredão pra todo mundo. Chega, é poucas. Vai remar de volta, meu amigo. Vai remar de volta, senão aqui, ó, paredão. Foda-se. Que isso. É isso. Se você gostou do discurso do Daniel, se você gostou desse corte, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Lives todas as segundas e quintas, 7h30 da noite. Cortes todos os dias. Deixa o like aí e se inscreve. Tamo junto.